Boa tarde, prezados ouvintes, prezadas ouvintes. Mais uma vez aqui estamos em nome da Sociedade Espírita Joana de Anjos para apresentarmos o programa Uma Razão para Viver. Meu nome é Marco Aurélio e pretendo na tarde de hoje conduzir o programa para que vocês possam fazer uma reflexão sobre o tema. Estamos encerrando o mês de março, mês que é destinado à comemoração do Dia Internacional da Mulher, mês destinado às mulheres, e em função disso, nosso tema será em homenagem a essa comemoração. Falaremos sobre a igualdade de direito entre homem e mulher, sobre a ótica da visão espírita. O Dia Internacional da Mulher foi inicialmente estabelecido no ano de 1975 pela ONU, e hoje a data é cada vez mais lembrada como um dia para reivindicar a igualdade de gênero e com protestos ao redor do mundo. Durante longos séculos, a mulher foi relegada para segundo plano, menosprezada e excluída do sacerdócio, por uma educação acanhada, pueril, supersticiosa. A ataram as suas mais belas aptidões, que foram comprimidas, obscurecidas o seu caráter. A situação da mulher na civilização contemporânea é difícil e, não raro, dolorosa. Nem sempre a mulher tem por si os usos e as leis. Mil perigos a cercam. Se ela fraqueja, se ela sucumbe, raramente se lhe estende uma mão amiga. A corrupção da mulher fez dela a vítima do século. A miséria, as lágrimas, a prostituição, o suicídio, tal é a sorte de grande número de pobres criaturas em nossas sociedades. Uma reação, porém, já se vai operando. Sob a denominação de feminismo, um certo movimento se acentua legítimo em seu princípio, porém exagerado em seus intuitos, porque ao lado de justas reivindicações enuncia propósitos que fariam da mulher não mais mulher, mas uma cópia paródia do homem. O movimento feminista desconhece o verdadeiro papel da mulher e tende a transviá-la do destino que lhe está natural e normalmente traçado. O homem e a mulher nasceram para a ação social, são equivalentes e inseparáveis. O moderno espiritualismo, graças às suas práticas e doutrinas, todas de ideal, de amor, de equidade, encara a questão de modo diverso e resolve-a sem esforço e sem estardalhaço. Restitui à mulher seu verdadeiro lugar na família e na obra social e econômica, indicando-lhe a sublime função que lhes cabe desempenhar na educação e no adiantamento da humanidade. Faz mais, reintegra-a em sua missão de mediadora, predestinada, verdadeiro traço de união que liga as sociedades da Terra às do espaço. A grande sensibilidade da mulher a constitui o médium por excelência, capaz de exprimir, de traduzir os pensamentos, as emoções, os sofrimentos da alma, os altos ensinos dos espíritos celestes. Na aplicação de suas faculdades, encontra ela profundas alegrias e uma fonte viva de consolações. A feição religiosa do espiritismo a atrai. Ele satisfaz as aspirações do coração, as necessidades de ternura que se estendem para além do túmulo, aos entes desaparecidos. O perigo para ela, como para o homem, está no orgulho dos poderes adquiridos na suscetibilidade exagerada. O ciúme, suscitando rivalidades entre as pessoas, torna-se muitas vezes motivo de desagregação para os grupos. Daí a necessidade de desenvolver na mulher, ao mesmo tempo em que os poderes intuitivos
suas admiráveis qualidades morais, o esquecimento de si mesmo, o júbilo do sacrifício, numa palavra, o sentimento dos deveres e das responsabilidades inerentes à sua missão. O materialismo, não ponderando senão no nosso organismo físico, faz da mulher um ser inferior por sua fraqueza e a impele a sensualidade. Ao seu contato, essa flor de poesia verga ao peso das influências degradantes, se deprime e envelhece. Privada de sua função mediadora, de sua imaculada auréola, torna-a escrava dos sentidos. Não é mais que um instintivo impulsivo, exposto às sugestões dos apetites mórbidos. O respeito mútuo, as sólidas virtudes domésticas desaparecem. A discórdia e o adultério se introduzem no lar. A família se dissolve e a felicidade se aniquila. Uma nova geração, desiludida e cética, surge no seio de uma sociedade em decadência. Com o espiritualismo, porém, ergue de novo a mulher a inspiradora fronte. Vem associar-se intimamente à obra de harmonia social, ao movimento geral das ideias. O corpo não é mais que uma forma tomada por empréstimo. A essência da vida é o espírito, e nesse ponto de vista, o homem e a mulher são favorecidos por igual. Assim, o moderno espiritualismo restabelece o mesmo critério no nosso país, firma a igualdade dos sexos sobre a identidade da natureza psíquica e o caráter imperecível do ser humano, e ambos assegura posição idêntica nas agremiações de estudo. Pelo Espiritismo, se subtrai a mulher ao vértice dos sentidos e ascende à vida superior. Sua alma se ilumina de clarão mais puro. Seu coração se torna o foco irradiador de ternos sentimentos e nobilíssimas paixões. Ela reassume no lar a encantadora missão que lhe pertence, feita de dedicação e piedade, seu importante e divino papel de mãe, de irmã, educadora, sua nobre e doce função persuasiva. Cessa desde então a luta entre os dois sexos. As duas metades da humanidade se aliam e equilibram no amor para cooperarem juntos no plano providencial das obras divinas da inteligência. Esta mensagem foi escrita por Leon Denis no ano de 1911. Lembre, mais de 60 anos antes da decretação do Dia Internacional das Mulheres. Ela tem como tema o Espiritismo e a Mulher e está no livro como tema com o título No Invisível, em seu capítulo 7º. E nesta mensagem, Leon Denis vem nos alertar sobre alguns movimentos exagerados que têm acontecido na nossa sociedade. Apesar de ser uma mensagem de 1911, ainda hoje a gente encontra movimentos semelhantes, onde muitas vezes nós encontramos mulheres, é lógico que não todas, mas querendo igualdade com o homem. Igualdade de direitos, sim, mas jamais igualdade de comportamento, de postura. Mulheres, vocês são muito superior aos homens. Vocês têm características muito interessantes para o mundo atual. Características estas que são a parte da emoção, a parte da sensibilidade, a parte que faz com que vocês sejam realmente elementos diferenciados na nossa sociedade. Então, por favor, não queiram se igualar aos homens. Busquem sim igualdade de direitos, jamais igualdade de comportamento. Pois, como nos afirma aqui Leon Denis, o homem e mulher nasceram para funções diferentes, mas complementares. Nós precisamos, no nosso cotidiano, o equilíbrio entre razão e emoção. A razão
é muito mais presente no ser masculino, já a emoção no ser feminino. Não quer dizer que isso seja uma verdade para todos, mas na grande maioria é isso que nós verificamos. E o mundo atual precisa muito desse lado emocional, desse lado que faz com que as pessoas sintam-se melhor. Como diz aqui Leon Denis, o perigo para a mulher, também para o homem, está no orgulho dos poderes adquirido, na suscetibilidade exagerada, ou seja, não se deixem levar pelas questões do poder, pelas questões materiais, ouçam a voz interior que se faz presente em suas consciências para que vocês possam manter as características femininas e buscar essa igualdade de gênero. Isso é muito importante para a nossa sociedade. Pois se a mulher desejar ter comportamento semelhante ao homem, ela ficará privada de sua função mediadora, de sua imaculada auréola, se torna escrava dos sentidos. É isso que nos afirma Leon Denis e é isso que muitas vezes nós observamos na nossa sociedade. A mulher deixa de ser um elemento instintivo, exposto às sugestões dos apetites mortos. O respeito mútuo às sólidas virtudes desaparecem. A discórdia e o adultério se introduzem no lar. A família se dissolve e a felicidade se aniquila. Para que nós possamos ter um lar realmente edificado, é muito importante a presença feminina. Por mais que tenha havido mudanças ao longo do tempo, ainda é ela, a mulher, que faz com que as questões dentro do lar possam ser avançadas, possam ser evoluídas. E se isso não for feito, como aqui diz, muitas vezes a família se dissolve e a felicidade se aniquila. Felicidade que é o grande objetivo do ser humano na face da terra. Quando perguntado aos espíritos se é possível ao ser humano alcançar a felicidade plena em nosso planeta, a resposta é que não. Não nos é possível, mas é possível ser tão feliz quanto possível. Então que nós possamos buscar essa felicidade que nos é possível no nosso planeta. E segundo os próprios Espíritos, para que nós possamos alcançar essa felicidade, nós precisamos apenas de 3 elementos. 3. Sob o ponto de vista material, a posse do necessário, ter a consciência tranquila e fazer o bem. São essas as 3 condições que nós precisamos. Então você, mulher que está aí nos ouvindo, analisem a sua consciência. Você está tranquila com ela com relação ao cumprimento do seu papel feminino dentro da nossa sociedade? Não quer dizer que ele seja melhor nem pior do que o papel masculino. Como diz aqui Leon Denis, são apenas diferentes e complementares, que todas vocês possam ter consciência desse papel. Há pouco tempo atrás, nós tivemos uma novela, uma telenovela, cujo tema era a Guerra dos Sexos. O que nós precisamos refletir é o seguinte: será que nós precisamos guerra dos sexos? Como diz Leon Denis, a missão de homem e mulher são complementares, são papéis diferentes. Como diz os jovens, cada um no seu quadrado. Vamos nós, homens e mulheres, cumprir a nossa missão, e que a mulher possa reassumir no lar a sua encantadora missão que lhe pertence, feita de dedicação e seu importante e divino papel de mãe, de irmã, de educadora, sua nobre e doce função persuasiva. Eu posso dizer a vocês que sou um profundo admirador do papel da mulher na sociedade moderna. A mulher é mãe,
a mulher é esposa, a mulher é profissional, a mulher cuida do lar, enfim, a mulher tem um papel que nós chamamos de multitarefa. Nós, homens, não somos capazes de fazer tantas coisas quanto vocês, mulheres, são capazes. Como diz o ditado, assoviar e chupar cana ao mesmo tempo. Normalmente o homem ou assovia ou chupa cana. Já a mulher assovia e chupa cana. Isso não quer dizer que a mulher seja melhor. Como nós já dissemos várias vezes e vamos ratificar e confirmar isso. São papéis diferentes. E como nós veremos na continuidade desse bate-papo da tarde de hoje, essa questão de sexo é meramente uma opção que o espírito faz para a sua atual existência. Você que hoje é mulher, é possível que numa encarnação anterior você tenha tido papel masculino. Você que hoje é homem, possivelmente numa encarnação anterior você tenha tido papel feminino. Assim, o que nós precisamos entender é que o corpo não é mais do que uma forma tomada por empréstimo. O fato de hoje estarmos com o papel masculino ou com o papel feminino não significa dizer que nós somos assim. Nós estamos assim. Nós estamos ocupando um corpo masculino ou ocupando um corpo feminino. E isso varia de encarnação para encarnação. Lembrando que o programa Uma Razão para Viver é uma realização da Sociedade Espírita Joana de Ângeles e que fica na Travessa Paulino Alves Tavares, número 145, no bairro de Vila Isabel, bem ali ao lado do residencial Vila Nova, o residencial do Sola. As nossas reuniões públicas acontecem todas as segundas e quintas a partir das 20 horas. Se você quiser chegar a partir das 19h30, nós temos um momento musical para que nós possamos ir ambientando o ambiente da reunião e para que as pessoas possam colocar-se em condições de comunhão com os espíritos superiores. Dentro da Sociedade Espírita Joana de Ângeles, nós temos várias atividades. Além das reuniões públicas, nós temos a Escola de Evangelho, aos domingos. Nós temos atividades para todas as pessoas que queiram trabalhar dentro da Casa Espírita. Venha nos conhecer, será um prazer recebê-lo, nós estaremos de braços abertos. Vamos então dar continuidade ao tema da tarde de hoje e queremos aqui ressaltar duas perguntas que estão no Livro dos Espíritos, a pergunta número 201 e a pergunta número 202, que de certa forma a 201 nós já levantamos durante a discussão do tema, mas é importante que a gente coloque exatamente como está no Livro dos Espíritos. Então Kardec formulou aos espíritos superiores a seguinte questão: o espírito que animou um corpo de homem em uma nova existência pode animar o de uma mulher e vice-versa? Resposta dos espíritos: sim, são os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres. É exatamente por conta desta resposta que nós afirmamos no painel anterior que numa determinada encarnação nós podemos vir num corpo masculino, em outra num corpo feminino. Isso é perfeitamente natural. E os espíritos vão nos afirmar que isso é uma condição sine qua non para que nós possamos alcançar a plenitude em termos de evolução espiritual. Porque para que isso aconteça, é necessário que os espíritos tenham todas as experiências possíveis durante o mundo de provas e expiações. Aí eu pergunto, como homem ter uma experiência do que é ser mãe? É impossível que isso aconteça.
como uma mulher ter experiências que são naturais da característica masculina. Então, essa alternância entre o sexo masculino e o sexo feminino é necessária para que nós possamos alcançar todos os níveis de experiências possíveis ao espírito durante a sua existência. Na pergunta 202, Kardec formulou a seguinte questão: quando se é espírito, prefere-se encarnar no corpo de um homem ou de uma mulher? Resposta: isso pouco importa ao espírito. Ele escolhe segundo as provas que deve suportar. Os espíritos que encarnam homens ou mulheres, porque eles não têm sexo, como devem progredir em tudo, cada sexo, como cada posição social, lhe oferece provas e deveres especiais, além de oportunidade de adquirir experiência. Aquele que fosse sempre homem não saberia senão o que sabem os homens. É aquilo que nós acabamos de comentar no comentário da questão número 201, ou seja, a necessidade de alternância. É importante nós salientarmos que em um livro dos Espíritos nós temos um capítulo especial, uma parte, a terceira parte do livro dos Espíritos, que é dedicada especificamente às leis morais. As leis morais são 10, que passam pela lei de conservação, a lei de destruição, a lei de igualdade, a lei de liberdade, a lei de justiça, amor e caridade. Enfim, são 10 leis que, segundo os Espíritos, estão registrados na consciência de cada um de nós e que é necessário nós cumprirmos o que está estabelecido nessas leis morais para que nós possamos alcançar a perfeição. E entre essas leis morais, nós temos a lei de igualdade. E especificamente, das questões 803 a 824, nos fala sobre essa lei. E entre as perguntas 817 e 822, fala especificamente sobre a igualdade dos direitos do homem e da mulher. Vamos ler e responder cada uma dessas perguntas para uma perfeita compreensão de você, prezado ouvinte, de você, prezada ouvinte. Então vamos lá. A pergunta 817. São iguais perante Deus o homem e a mulher e têm os mesmos direitos? E a resposta dos Espíritos: não outorgou Deus a ambos a inteligência do mal, do bem e do mal e a faculdade de progredir? A pergunta 818. De onde provém a inferioridade moral da mulher em certos países? Resposta: do predomínio injusto e cruel que sobre ela assumiu o homem. É resultado das instituições sociais e do abuso da força sobre a fraqueza. Entre homens moralmente pouco adiantados, a força faz o direito. Vejam como é interessante essa resposta dos espíritos superiores. Durante muito tempo, prevaleceu realmente a lei da força. Durante todo o Império Romano, lá no início da era cristã, por várias vezes, pelo abuso do poder, pelo abuso da força, houve a implantação de conflitos, houve dificuldades na convivência humana. O tempo avançou, estamos aqui no ano de 2025 e a pergunta é: o que mudou de lá para cá? Sim, algumas coisas mudaram. Hoje já não suporta mais, por exemplo, a escravidão, já não se suporta mais algumas questões raciais, algumas questões da desigualdade que existe. Isso, de certa forma, causa um certo desconforto na sociedade humana, mas o fato é que, proporcionalmente ao fato de termos avançado 2025 anos, nós podemos afirmar que houve poucos avanços. Ainda hoje,
como é comum nós abrirmos os noticiários, ouvirmos os jornais e nos darmos conta da quantidade de homicídios, da quantidade de feminicídios que tem ocorrido, a quantidade de atos violentos que ocorrem entre homem e mulher, muitas vezes elas tendo que recorrer à justiça, utilizando o recurso da Lei Maria da Penha, para que possam, de certa forma, proteger-se. Mas mesmo assim, ainda vimos muitos atos de violência. Violência injustificável num mundo onde já se caminha para o estágio de regeneração. Não queremos avançar nesse tema, pois não é o objeto do estudo da tarde de hoje, mas é importante que se diga que nós vivemos num mundo de provas e expiações e estamos caminhando para um mundo de regeneração. A Terra irá alcançar esse estágio de um planeta de regeneração. E os espíritos que se adiantarem, os espíritos que estiverem em condições de reencarnar nesse planeta de regeneração, assim acontecerá. Caso contrário, serão obrigados a reencarnarem em planetas mais atrasados. Isso é o que nos afirma os espíritos superiores e é aquilo que realmente faz sentido diante da justiça de Deus. Esse mundo de regeneração é um mundo onde já tem a predominância do bem, onde ainda existe algum mal, mas ele ainda é muito pequeno comparado ao que nós temos hoje no mundo de provas e expiações. Assim, cabe a nós uma escolha enquanto estamos aqui no mundo de provas e expiações. Para onde queremos ir na vida futura? Queremos continuar nesse mundo de miséria, nesse mundo de desigualdade, nesse mundo onde existem aflições de toda ordem? Ou queremos partir para um mundo melhor, para um mundo onde a felicidade se faz mais presente? A escolha é de cada um de nós, mas para que nós possamos adquirir o direito de reencarnar num planeta de regeneração, como se promete que a Terra será no futuro, nós precisamos nos avançar, nós precisamos evoluir moralmente. É isso que nos afirma os Espíritos e é isso em que nós acreditamos. Na pergunta 819, Kardec formula a seguinte questão: com que fim mais fraca fisicamente do que o homem é a mulher? E a resposta: para lhe determinar funções especiais. Ao homem, por ser o mais forte, os trabalhos rudes; à mulher, os trabalhos leves. A ambos o dever de se ajudarem mutuamente a suportar as provas de uma vida cheia de amargor. A fraqueza física da mulher não a coloca naturalmente sob a dependência do homem? Resposta: Deus a um deu a força para protegerem o fraco e não para o escravizarem. Deus apropriou a organização de cada ser as funções que lhe cumpre desempenhar. Tendo a mulher dado menor força física, deu-lhe ao mesmo tempo maior sensibilidade em relação com a delicadeza das funções materiais e com a fraqueza dos seres confiados aos seus cuidados. Para que a gente possa compreender bem esta resposta, é importante nós dizermos o seguinte: da mesma forma como nós já dissemos anteriormente, é comum que os espíritos que hoje encarnam um espírito masculino, um corpo masculino, tenham vivido anteriormente num corpo feminino. Esse espírito que hoje está num corpo masculino, evidentemente traz em sua mente, em sua memória, resquícios da sua existência anterior. Ou seja, ele traz uma sensibilidade mais apurada. Por isso nós verificamos muitos homens com sensibilidade mais apurada e muitas mulheres com um elevado nível racional, que é uma característica mais masculina.
Isso significa dizer que possivelmente numa encarnação anterior viveram em corpo do sexo oposto àquilo que está hoje encarnado e trazem em sua mente memórias da encarnação anterior. Pergunta 821. As funções a que a mulher é destinada, tendo importância tão grande quanto as definidas do homem? Tem? A resposta é sim, maior até. É a ela quem lhes dá as primeiras noções de vida. Então, vejam bem, os Espíritos afirmam para nós que a mulher tem uma maior importância na natureza. Não sou eu quem estou falando. Isso é uma resposta que está em um livro dos Espíritos que foi ditada por Espíritos superiores. Então, a afirmação, volto a dizer, é que a mulher tem uma maior importância do que as deferidas ao homem. Sendo iguais perante a lei de Deus, devem os homens ser iguais também perante as leis humanas? Resposta: primeiro princípio da justiça é esse: não façais aos outros o que não quererias que vos fizessem. Então é importante que a gente tenha esse senso de justiça. É importante que a gente entenda que aquilo que está previsto dentro das leis morais deveria ser aquilo que aconteceria também nas leis humanas. Infelizmente, muitas vezes isso não acontece, porque a pergunta que nós precisamos fazer é o seguinte: quem faz as leis humanas? São os legisladores. Legisladores que, na grande maioria das vezes, é composta por elemento masculino. Então, não é que esteja errado, mas ele não tem uma sensibilidade, uma visão aprofundada para entender as reais necessidades das mulheres. A evolução que vem acontecendo ao longo do tempo é exatamente pelo fato de que as mulheres estão hoje ocupando cargos legislativos, cargos de comando, cargos de liderança, e isso faz com que comece a existir um pouco mais de equilíbrio entre as leis humanas. Então, para que uma legislação possa ser perfeitamente justa, é importante que haja igualdade do direito do homem e da mulher. Embora é importante nós entendermos igualdade de direitos, sim, igualdade de funções, não. Preciso é que cada um esteja no lugar que lhe compete. Ocupe-se do exterior o homem e do interior a mulher, a cada um de acordo com a sua aptidão. A lei humana, para ser equitativa, deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher. Todo privilégio concedido a um ou a outro é contrário à justiça. A emancipação da mulher, com certeza, acompanhou o progresso da civilização. A escravização dela, que marchava ao lado da barbárie, era impossível de se continuar. Os sexos, além disso, só existem na organização física, visto que os espíritos, como já dissemos, podem encarnar num e noutro. Devem, por conseguinte, gozar dos mesmos direitos. Então, como nós podemos observar durante o transcorrer destas mensagens, dessas respostas, a desigualdade que existe entre homem e mulher não foi outra coisa senão constituída através da sociedade humana e não instituída pelas leis divinas. Programa Uma Razão para Viver, como já dito anteriormente, uma realização da Sociedade Espírita Joana de Ângeles. Vamos então fazer a leitura de uma mensagem que está no livro Religião dos Espíritos, que foi ditada por Emmanuel e psicografia de Chico Xavier, e que tem como tema a mulher ante o Cristo. Diz assim a mensagem: toda vez que nos disponhamos a considerar a mulher em plano inferior,
lembremo-nos dela ao tempo de Jesus. Há 20 séculos, com exceção das patrícias do Império, quase todas as companheiras do povo, na maioria das circunstâncias, sofriam extrema abjeção, convertidas em animais de carga quando não eram vendidas em leilão público. Tocadas, porém, pelo verbo renovador do Divino Mestre, ninguém respondeu com tanta lealdade e veemência aos apelos celestiais. Entre as que haviam descido aos vales da perturbação e da sombra, encontramos em Madalena o mais alto testemunho de seu erguimento moral, das trevas para a luz. E entre as que se mantinham no monte de equilíbrio doméstico, surpreendemos em Joana de Cusa o mais nobre expoente do concurso e fidelidade. Atraídas pelo amor puro, conduziam à presença do Senhor os aflitos e os mutilados, os doentes e as crianças. E, embora não lhe integrassem o círculo apostólico, foram elas representadas nas filas anônimas de Jerusalém, as únicas demonstrações de solidariedade espontânea que o visitaram desassombradamente sob a cruz do martírio, quando os próprios discípulos debandavam. Mais tarde, junto aos continuadores da Boa Nova, sustentaram-se no mesmo nível de elevação e de entendimento. Entretanto, ainda que semelhantes heroínas não tivessem de fato existido, não podemos esquecer que um dia, buscando alguém no mundo para exercer a necessária tutela sobre a vida preciosa do embaixador divino, o supremo poder do universo não hesitou em recorrer à abnegada mulher escondida num lar apagado e simples. Humilde, ocultava a experiência dos sábios. Frágil como o lírio, trazia consigo a resistência do diamante. Pobre entre os pobres, carreava na própria virtude os tesouros incorruptíveis do coração e, desvalida entre os homens, era grande e prestigiosa perante Deus. Eis o motivo pelo qual, sempre que o raciocínio nos induz a ponderar quanto à glória do Cristo, recordando na terra a grandeza de nossas próprias mães, nós nos inclinaremos reconhecidos e reverentes ante a luz inacessível da estrela de Nazaré. Então, o que essa mensagem vem nos mostrar é que já no início da era cristã já existia essa desigualdade entre homens e mulheres, e naquela época era muito mais exacerbada essa diferença, até porque a predominância era do aspecto força. E como diz aqui, a mulher muitas vezes era tratada como verdadeiros animais de carga. E ele nos traz aqui o exemplo de Madalena, que foi realmente uma pessoa que, numa única encarnação, conseguiu transcender, conseguiu avançar o que talvez para muitos mortais seja necessário anos e anos, vidas e vidas de dezenas de encarnações. Fala-nos ainda de Joana de Cusa, aquela que foi procurar Jesus, que queria segui-lo, porém Jesus recomendou que ela acompanhasse o seu marido. É importante nós salientarmos aqui que esse espírito Joana de Cusa é o mesmo espírito que muito mais tarde veio a reencarnar no Brasil com o nome de Joana de Ângeles, que hoje é uma mentora espiritual do grande orador e expositor espírita Divaldo Pereira Franco. E termina a mensagem nos falando sobre Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, aquela que realmente é reconhecida como a mãe das mães, a mãe de todos nós, aquela que carregou em seu ventre o menino Jesus
e soube, como ninguém, suportar as dores, as provas, para que pudesse ressaltar a presença do Criador. Certo é que o Criador não concedeu privilégio ou superioridade natural a nenhum ser humano, seja ele homem, seja ele mulher. Nós devemos entender que todos temos igualdade perante a justiça divina. E a doutrina espírita veio ao mundo em uma época em que a liberdade assegura aos homens a possibilidade de aceitarem novas concepções sobre si mesmo, sobre o universo e o seu Criador, e sobre valores morais e materiais imprescindíveis à dignidade da vida humana na Terra. É importante que isso seja salientado, porque quando Jesus veio ao mundo, a sociedade ainda estava num estado muito rude, ainda não tinha condições de assimilar muitas coisas que o Mestre desejava falar. Por isso está lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16, uma fala de Jesus: Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conhecereis, porque habita convosco e estará em vós. E mais adiante, ele diz que o Consolador, que o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. O que Jesus quis dizer é o seguinte: muitas coisas que ele desejava falar com a população não era possível naquela época pelo nível de compreensão que as pessoas tinham, e que assim sendo chegaria o momento de que viria outro Consolador. Entendemos que esse outro Consolador é justamente a doutrina espírita, que muito mais tarde, no século XVIII, vem aparecer, quando a sociedade está um pouco mais preparada para ouvir certas coisas. E olhe que mesmo assim, passados mais de 200 anos da chegada da doutrina espírita, ainda temos dificuldade de compreender muitas coisas que ela nos apresenta. Por isso que ele fala aqui da justiça, da doutrina espírita chegar numa época de liberdade. Assim, nos dias atuais, já não se justifica mais essa predominância do homem sobre a mulher. Se no mundo ocidental houve grande avanço no sentido do reconhecimento de direitos iguais para ambos os sexos, sem prejuízo das diferentes funções de cada um deles, no seio de muitas sociedades orientais e no conceito de religiões tradicionais, ainda impera concepções discriminatórias em prejuízo da mulher. A doutrina espírita é clara ao reconhecer direitos iguais ao homem e à mulher, constituídos cada um essencialmente de um espírito imortal que não tem sexo, a de um corpo diferenciado para funções diferentes. No sentido da igualdade dos direitos do homem e da mulher, caminha a legislação humana para a emancipação da mulher, que acompanha o progresso da civilização, apesar da oposição de certas tradições sociais e religiosas. A maioria das constituições atuais prevê o direito de igualdade, não importando cor, sexo, orientação religiosa e diversos outros itens, mostrando que caminha para a comunhão com a lei divina. A inferioridade com que a mulher é tratada provém de preconceitos milenares de que o homem, sendo muscularmente mais forte, tem o direito de oprimir e dominar sua fragilidade. Durante muito tempo, esta foi a forma de obtenção de poder, mas
sobre homens mais fracos. Era o poder pela força bruta, ainda aproximando-nos da animalidade. Deus, porém, forneceu a força para amparar e proteger, e não para escravizar e esmagar. O homem e a mulher, por terem funções específicas, só podem suportar as provas e vencer juntos se mutuamente se ajudarem. A mulher, biologicamente, está preparada para a tarefa da maternidade, e se de um lado tem menor força física, de outro tem maior sensibilidade para o exercício das funções maternais, cuidando dos filhos e dando-lhes as primeiras noções de vida. Nos dias atuais, quando a mulher ocupa posições diferenciadas, segue o processo da civilização e ela realiza-se muitas vezes profissionalmente fora do lar, e assim cabe ao casal envidar todos os esforços, conciliando horários para que os filhos não deixem de receber a atenção e o carinho. Tem muita razão todos os ramos da psicologia moderna que atribuem à mãe o papel preponderante na psicologia do filho, determinando traços de personalidade que o acompanharão para sempre, pelo resto de sua existência, podendo ou não ser manejados convenientemente pelo seu possuidor. Porém, parte da educação também cabe ao pai, no sentido de orientar seus filhos ao caminho das atitudes de civilidade, de dar-lhes amor e amparo, tanto quanto a mãe. Vejam bem, nos dias atuais, quantas mães nós temos que cabe a elas exclusivamente o papel dessa questão da educação dos filhos. Muitas vezes porque os pais se omitem, os pais somem, têm dificuldades para cumprir com o seu real papel. Vejam a grandeza da mulher, que na grande maioria dos casos jamais abandonará os seus filhos. Do exposto, então, conclui-se que, sendo os seres humanos iguais perante as leis de Deus, deverão também ser iguais perante as leis dos homens, pois o princípio da lei do amor fundamenta-se na máxima cristã: não fazer aos outros o que não gostaria que os outros lhe fizessem. Assim, prezados irmãos, prezados ouvintes, entendamos que é a lei da natureza, é a lei que faz com que nós tenhamos desigualdades ainda? Sim, mas essas desigualdades elas estão diminuindo ao longo do tempo e cada vez mais a gente percebe as mulheres ocupando realmente os seus verdadeiros papéis. Para terminar, quero mais uma vez ressaltar a vocês, mulheres que estão nos ouvindo: pelo amor de Deus, não queiram se igualar aos homens, não queiram ficar da mesma forma, pois vocês são superiores, vocês têm um papel muito especial dentro da nossa sociedade. A vocês cabe o papel da sensibilidade, o papel de uma visão mais emocional, o papel da compreensão. A vocês cabe realmente ser melhores ouvintes. Enfim, as mulheres têm cada dia mais um papel predominante na nossa sociedade. Parabéns a vocês, mulheres, e que vocês possam ser iluminadas pelo Pai, por Deus, para que vocês continuem e sigam realmente os seus caminhos, cada vez cumprindo de maneira mais excelente o seu papel. Muito boa tarde e que Deus as abençoe. Nós terminamos aqui então
a nossa exposição. Uma boa tarde a todos.